Os antigos acreditavam que toda a casa era habitada por um demônio familiar, do qual dependia o sossego e a tranquilidade das pessoas que nela viviam. Nós, os brasileiros, realizamos infelizmente esta crença. Temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das afeições da família? Mas vem um dia, como hoje, em que ele, na sua ignorância ou na sua malícia, perturba a paz doméstica e faz do amor, da amizade, da reputação de todos esses objetos santos um jogo de criança. E hoje vamos falar sobre este livro, O Demônio Familiar, do José de Alencar, que entrou para a lista dos meus favoritos de 2026. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje eu quero comentar com vocês sobre essa leitura que eu enrolei para terminar porque eu não queria que acabasse, que é O Demônio Familiar. É uma peça de teatro que o José de Alencar lançou em 5 de novembro de 1857. Ela contém 4 atos e teve a duração de 4 horas no Teatro Ginásio Dramático do Rio de Janeiro. Eu encontrei alguns anúncios dos jornais da época na hemeroteca digital e em um deles, no Diário do Rio de Janeiro, lançado na quinta-feira, 5 de novembro de 1857, o próprio José de Alencar, ele diz o seguinte: representa-se hoje no Ginásio Dramático a comédia em 4 atos O Demônio Familiar, original brasileiro, oferecido à SM A Imperatriz. Eu acredito que esse SM é a Sua Majestade. Se eu estiver errada, alguém me corrija aí, por favor. O autor dirigiu à Sua Majestade a seguinte dedicatória: Senhora, permiti que eu escreva vosso nome ilustre na primeira página do meu livro obscuro. Esta comédia é um quadro da nossa vida doméstica, uma pintura de nossos costumes, um esboço imperfeito das cenas íntimas que se passa no interior das nossas casas. É, enfim, a imagem da família. Ela vos pertence, pois, senhora, e por 2 títulos, porque sois a mãe da grande família brasileira e porque a vossa vida é um exemplo sublime de virtudes domésticas. Não me anima a oferecê-la à majestade, ofereço-a à mãe, à esposa, à irmã, que sabem perdoar todas as faltas, e um pequeno testemunho de meu grande respeito e admiração. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1857, José de Alencar. Pesquisando também mais a respeito dessa história, o jornal A Marmota, publicado pelo Paula Brito, ele fez uma resenha a respeito dessa peça. Ele a escreveu 5 dias após a estreia e ele conta a peça inteira e dá a opinião dele também. Em partes ele gostou bastante, em outras partes ele aponta algumas falhas. E eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Eu tenho um pouco de dificuldade, não seria dificuldade, eu tenho um pouco assim de bloqueio de pegar peças para ler. São falas, o livro inteiro não tem narrativa, não tem descrição, o que nós temos são as falas do pessoal lá da cena. Só que eu me surpreendi tanto que eu consegui imaginar tudo. Eu conseguia visualizar as expressões do rosto dos personagens. Eu até imaginava os trejeitos deles, o levantar de sobrancelha, um sorrisinho enviesado. Nada disso descrito, apenas pelas falas deles. E foi muito legal, foi uma ótima experiência ler essa comédia do José de Alencar. Vou mostrar para vocês como é mais ou menos.
e eu marquei com marca-texto. Eu até postei lá no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá, que eu fiz aquela tag falando de coisas que eu deixei de fazer nos livros, e uma delas é marcar, né, com marca-texto. Geralmente eu marco só com lapiseira. E neste aqui, eu senti a necessidade de passar marca-texto, de colocar post-it, de colocar flags, de tanto que eu me envolvi com a história, eu precisava fazer essas marcações para fazer a resenha. Eu encontrei também na hemeroteca uma lista dos personagens da história, um anúncio da peça, e lá tem a lista dos personagens e suas idades, só que a qualidade estava um pouco ruim para eu trazer aqui para o vídeo, então eu pedi para o ChatGPT recriar a imagem que eu enviei para ele. Ele alterou algumas coisinhas, não tá 100% igual, né, o anúncio que eu achei, mas os nomes e as idades dos personagens são essas daí que vocês estão vendo. Então, nessa peça, nós temos o Dr. Eduardo, que é um médico, e ele tem 29 anos. Temos o Azevedo, que é um moço rico, amigo de Eduardo, que tem 30 anos. Tem o Alfredo, que é um colega do Eduardo, ele não é muito íntimo, mas ele é um personagem importante aqui, e o Alfredo tem 25 anos. O Vasconcelos, que tem 56 anos, ele é o pai da Henrietta. Tem o Jorge, irmão de Eduardo e de Carlotinha, ele tem 12 anos. Temos Pedro, que é o escravo do Eduardo, ele tem 14 anos. Temos a Carlotinha, a irmã do Eduardo, de 17 anos. A Henriqueta, que é a filha do Vasconcelos, amiga da Carlotinha, que tem 18 anos. A Dona Maria, mãe de Eduardo e de Carlotinha, de 46 anos. Aí o ChatGPT, ele trocou a idade dela e a idade do Pedro também. O Pedro tem 14. E a Dona Maria tem 46. Então são esses os personagens dessa peça. Se você quer ler clássicos, mas você não tem o hábito de ler clássicos, você é uma pessoa que gosta de ler, por exemplo, só romances ou comédias românticas, saiba que esta peça tem romance, do romance bem meloso, e também comédia. É basicamente uma comédia romântica aqui. Você não vai ter dificuldade para ler, a escrita não está difícil. Eu pesquisei poucas palavras só para ter certeza se eu tinha entendido elas, que às vezes eu não confio em mim mesma, e você consegue visualizar tudo com tranquilidade. Bom, eu vou contar aqui a história, não vou dar todos os detalhes, mas eu vou contar tudo do começo ao fim. Se você não gosta de spoiler, eu recomendo que você vá ler, você vai encontrar essa peça na internet, caso você não tenha o livro. Depois você volta aqui. Agora, se você está curioso para saber, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que eu vou te convencer a ler essa história, mesmo você sabendo o começo, o meio e o fim. Bom, a história é focada no romance entre Eduardo e Henrietta. A Henrietta, que é a melhor amiga da Carlotinha, ela é apaixonada por Eduardo. Só que ela percebe que ela não é correspondida. Ela sente muita frieza da parte dele. Em um momento, Carlotinha chega até Eduardo perguntando se ele sabe da novidade de que Henrietta está prometida em casamento. E Eduardo diz que ficou sabendo porque ele conversou com o prometido dela, o Azevedo, e isso o despedaçou, porque ele confessa que ele também gostava muito dela. E nisso Carlotinha conta pra ele: olha, ela sempre foi apaixonada por você, mas ela sentiu que você não gosta dela, ela recebeu um bilhete seu, zombando dela, você sempre foi frio com ela. Você costumava manter a janela do seu gabinete aberto, que dava em direção à casa dela, e de lá ela te via e você simplesmente fechou aquela janela e nunca mais apareceu. E por isso agora ela vai se casar com um homem que ela não ama, ela vai fazer mais a vontade do pai. E isso é um choque para Eduardo. Eduardo ama a Henriqueta. E ele disse que em momento algum ele enviou um bilhete para ela, uma carta zombando dela, e ele passou a fechar a janela do gabinete e a tratá-la com mais frieza
depois que ele ficou sabendo que ela não gostava dessas atitudes dele. E nisso Carlotinha fala, mas como isso aconteceu então? E eles descobrem que a pessoa por detrás disso foi Pedro. Pedro, ele é o garoto de 14 anos que é o escravo da família. Então ele é um criado ali, ele é um faz-tudo e ele é um garoto imaturo, mas muito esperto. Pedro aqui, ele é o causador de toda a confusão. Ele não é o protagonista, mas ele acabou sendo o protagonista, porque se não fosse ele, nada teria acontecido. É ele que movimenta todas as personagens aqui da peça. Pedro tem o sonho de ser cocheiro. O sonho dele não é ser livre, é ser cocheiro, que para ele é uma posição muito bonita, importante. Ele numa carruagem chique sendo o cocheiro dos patrões. Patrões não, né? Dos senhores. E eu vou colocar aqui uma imagem que eu pedi para o ChatGPT criar para mim que representasse a peça. Então, Pedro é, né, esse rapaz negro. No sofá temos Eduardo e Henriqueta, um olhando para o outro. A outra moça do leque é a Carlotinha. Atrás, aquela senhora é a Dona Maria. E depois temos aqueles dois rapazes, eu não sei quem é quem ali, eu não sei se o que está de bigode é o Azevedo e o outro que só tem as costeletas aqui, se ele é o Alfredo. Eu acredito que um dos dois é o Azevedo e o Alfredo. O ChatGPT não colocou o senhor Vasconcelos aqui, nem o Jorge. E eu gosto de pedir para a IA criar para mim uma imagem para eu conseguir visualizar bem a história. E como Pedro tem esse sonho de ser um cocheiro e os senhores deles, né, o Eduardo com a Carlotinha, o Jorge e a Dona Maria, porque o patriarca já faleceu, então o Eduardo se torna o homem da família. Eles não são ricos. Eduardo, ele é um médico, mas ser médico em 1855, que é o ano que se passa a história, não te traz fortuna. Você não é uma pessoa rica, você não é um pobre, você tem uma vida tranquila, com qualidade, mas você não é rico. Então, para Pedro realizar o sonho dele de ser um cocheiro, para que o Eduardo ou a Carlotinha tenham uma bela carruagem, ele precisa que os seus senhores sejam ricos. Então, ele bola um plano. Há uma viúva lá na rua do Eduardo que ela tem um certo interesse nele. Então, Pedro, o que ele faz? Ele vê que Eduardo gosta de escrever poemas. Ele cata os poemas do Eduardo, leva para essa viúva e diz que Eduardo está apaixonado por ela. Nisso, Eduardo fica sabendo que essa viúva está interessado nele, ele não quer nada com ela, então ele escreve um bilhete bem maldoso, assim, meio que fazendo chacota dela, e pede para Pedro entregar para ela parar. Só que Pedro pega esse bilhete e entrega para Henriqueta. Pedro não quer que Eduardo se case com Henriqueta, porque Henriqueta é pobre. Ela e o pai dela são mais pobres, eles não têm uma grande fortuna, então se Eduardo se casar com Henriqueta, Pedro não vai ser cocheiro. Então, é Pedro que causa essa confusão. Só que não é somente essa confusão que Pedro causa. Como ele quer muito ser cocheiro, ele também quer que Carlotinha tenha um bom casamento. Então, temos Alfredo, que é um colega de Eduardo, que ele se apaixona por Carlotinha. Então, Pedro fica responsável de pegar uma carta, levar para Carlotinha, para ela saber dessa paixão do Alfredo e os dois se casarem. Só que Carlotinha não quer, não tá interessada, mas Pedro força, coloca escondida a carta no bolso do vestido da Carlotinha, ela acaba encontrando, acaba lendo. E nisso, Alfredo aparece lá na casa para fazer uma visita a Eduardo, mas ao mesmo tempo ele queria saber se Pedro entregou a bendita carta. E ele dá de cara com Carlotinha e ele fica bobo, porque ele é muito apaixonado por ela. E Pedro dá um cutucão nele e fala, ó, você tem que se fazer de difícil, você tem que pisar na moça para a moça te valorizar.
Então, Alfredo ele acaba sendo um pouco frio com a Carlotinha e ela acha isso esquisito. Ela fala, poxa, ele diz que me ama, mas mal me olha, mal fala comigo. E a partir daí deu resultado, ela realmente se apaixona por ele. Eduardo fica sabendo dessa paixão de Alfredo por Carlotinha e ele percebe que Carlotinha está interessada também no Alfredo. Então o que ele faz? Eu vou fazer um jantar na casa. Ele convida o Alfredo, mas ele convida a família de Henriqueta também, o pai e a Henriqueta. E nisso o Azevedo vem também, né, como noivo da Henriqueta para jantar lá na casa deles. Na verdade, eles não é para jantar, não. Eles vão após o jantar. As primeiras cenas, tudo isso que eu estou contando, acontece num único dia. Após essa recepção, né, é como se fosse uma ceia, eles vão tomar um chá, comer pão, mas todo mundo já jantou. Após esse momento se passa um mês na história. E algo que eu achei bem interessante, que eu amei na leitura, é justamente quando Azevedo chega. Azevedo, ele é aquele hétero top babaca. Ele é essa pessoa. Ele tem síndrome de vira-lata. Ele morou algum tempo em Paris, na França. A França, no século XIX, seria os Estados Unidos hoje. Tudo que vem da França é melhor. Então, o Azevedo, ele tem essa síndrome de vira-lata. Para ele, tudo que é do exterior é melhor e tudo que é do Brasil é ruim. Então, ele fica falando em francês, sabe? Ele é bem chato. E assim que ele coloca os olhos em Carlotinha, ele se apaixona. Mas a gente fica sabendo mesmo disso bem mais pra frente. Mas conforme ele ia conversando com a Carlotinha e a Henriqueta, que estava junto, ficou nítido pra mim o interesse dele nela. E em momento algum isso é descrito. Somente pelas falas dos dois eu conseguia visualizar perfeitamente as feições desse homem olhando para essa moça. O objetivo principal do Eduardo com essa ceia na casa dele era conversar com Alfredo. Alfredo chega, ele diz para Alfredo que ele não deseja que ele prometa nada, mas quer que Alfredo passe a visitar sua casa, a estar lá com sua família, como uma forma de ele conhecer melhor a Carlotinha e ele ter certeza se ele quer mesmo se casar com ela. E a partir daí, Eduardo questiona Pedro, né, ele e Carlotinha, devido a tudo que ele fez, tudo que ele aprontou. E Pedro confessa, mas ele não é punido. Eduardo até recebe todas as informações com humor. Passou um mês, ele e Henriqueta começam a conversar. Ela tá desesperada porque ela já está noiva e ela não pode chegar, né, no noivo e falar que ela não quer se casar mais, não depende dela. Foi o pai que arranjou o casamento. Ela é uma mulher em 1855. Ela não tem voz. Então, Eduardo fica responsável para resolver isso e ele promete para ela que ele vai desfazer esse compromisso e os dois vão poder ficar juntos. Nisso, Alfredo tá sempre visitando lá e de repente ele para de visitar. E isso parte o coração da Carlotinha porque ela não entende o que aconteceu. E aí a gente descobre que Pedro está aprontando de novo. Pedro, ele quer muito que Eduardo fique com Henriqueta então, já que ele sabe que ele fez algo errado e ele gosta de Eduardo, ele quer a felicidade de Eduardo. Então, o que o Pedro faz? Ele coloca lorotas na cabeça do Vasconcelos a respeito de Azevedo. Não que seja muita mentira as coisas que ele fala. Azevedo realmente não vale nada. E ele diz para Azevedo que Carlotinha está apaixonada por ele, porque ele percebe que Azevedo gostou de Carlotinha. Então, temos aqui um caminho para Azevedo cancelar o próprio casamento. E por conta disso, ele diz para Alfredo que Carlotinha não gosta dele mais, que Carlotinha gosta do Azevedo. E Alfredo, então, para de visitar a casa. Olha a confusão. Gente, isso aqui é um novelão.
Eu não entendi até hoje porque não temos uma adaptação cinematográfica dessa história, porque isso aqui é uma novela das 9, talvez uma novela das 7 também, por ser bem mais comédia, mais engraçado. É uma novela, porque ninguém adaptou isso aqui, não tem isso aqui no cinema, não tem em série, não tem na televisão, só tem teatro dessa história. E eu queria muito poder assistir essa peça. Finalmente as coisas vão começar a ser esclarecidas. Pedro confessa tudo o que ele fez. Azevedo cancelou o casamento com a Henriqueta, mas aí ele descobre que na verdade Carlotinha gosta do Alfredo e Alfredo gosta dela. E nisso Eduardo diz que ele estava tentando resolver a questão da Henriqueta com o pai e o Azevedo, porque o pai de Henriqueta, o Vasconcelos, devia 10 contos de réis para o Azevedo. Por isso que eles combinaram esse casamento. Eduardo estava disposto a pagar essa dívida, então ele pagou o Azevedo, falou, a dívida do Vasconcelos está aqui, está paga. E era um dinheiro grande, era uma fortuninha, e isso deixa Eduardo ainda mais pobre, mas ele paga. Aí Vasconcelos até pergunta, então quer dizer que agora eu devo a você? Ele diz, não, eu vou me casar com a Henriqueta e esses 10 contos vai ser o dote dela. Que naquela época, quando um homem se casava com uma mulher, o pai tinha que pagar o dote ao marido da filha, como uma forma de ressarci-lo, já que ele está, pegando um fardo para a vida dele. Então fica tudo acertado, Carlotinha e Alfredo estão bem, apesar dela estar teimosa, dizendo que se sente muito ofendida por Alfredo ter duvidado dela em algum momento. Henriqueta e Eduardo finalmente estão noivos. Azevedo diz que vai voltar para Paris. E aí fica a situação de Pedro. Eduardo resolve dar um castigo a Pedro. E o castigo dele não é ir para o tronco, não é apanhar, não é ser humilhado na frente de todo mundo. O castigo de Pedro é a liberdade. Eduardo dá a carta de alforria a Pedro, dizendo que a partir de agora ele estava por conta. É muito criticado isso hoje em dia, Os estudiosos analisam isso, vê que aquela época era um país realmente escravocrata, mas este castigo, ele só pesaria, porque assim, a história, ela passa meio que uma lição de moral para a época e dá a entender que para um escravo ser livre seria muito pior do que apanhar, como se apanhar fosse um ato de amor, afinal você está corrigindo um erro e a liberdade seria cruel demais com eles. Só que a história termina, não é com Pedro chateado. Pedro, ele não sente que ele foi punido, de que ele está perdendo um lar bom. Afinal, lá, realmente, comparado a todos os outros escravos, a forma como os negros eram tratados nas casas dos senhores, ali Pedro, ele era livre, ele tinha uma certa liberdade, tanto que ele aprontava, ele era muito amigo de Jorge, o irmão mais novo. Então ele vivia numa casa em que ele podia ser um pouquinho mais feliz, embora era um escravo. Mas Pedro, ele não fica triste, ele não demonstra nessa peça que não realmente é um castigo para mim eu ser livre. Olha a última fala de Pedro. Azevedo diz assim, decididamente volto a Paris, meus senhores. Pedro, ele se refere em primeira pessoa, ele nunca fala eu vou, eu faço, é sempre Pedro vai, Pedro faz. É aquele estereótipo de escravo que é meio analfabeto, que não sabe falar direito. E Pedro mesmo, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele fala de um jeito assim bem errado, bem típico da época de como os negros eram descritos. Então Pedro fala o seguinte, a última fala dele. Pedro vai ser cocheiro em casa de major. Pedro não tá triste, não tá chorando, não tá chateado, não tá implorando perdão. Ele já fez os planos dele. Beleza, tô livre,
Agora eu vou arranjar um emprego de cocheiro e já sei exatamente aonde eu vou. E é assim que termina a história do Pedro. Ele tá feliz, ele não tá triste, ele vai finalmente realizar o sonho dele de ser cocheiro. E a explicação do título, né? O demônio familiar, é aquele trecho que eu li pra vocês. É como se Pedro fosse o diabinho, sabe? Quando nas histórias tem o anjinho e o diabinho, e você escolhe a quem você dá ouvidos. Pedro é o diabinho. Pedro é aquele que fica implantando ideias nas cabeças das pessoas e as pessoas acabam acreditando nele. Ele faz isso com Vasconcelos, ele faz isso com o Jorge, ele faz isso com a Carlotinha, ele faz isso com todo mundo. Então ele é o diabinho no ouvido das pessoas. Essa é a explicação do título da história. É também muito discutido, né, que José de Alencar ele era um homem conservador e que ele coloca isso em suas histórias. Mas aqui, embora temos uma questão aqui de que a mulher é colocada no lugar dela naquela época, e temos uma cena aqui de Henriqueta com o Eduardo, de que ela está questionando ele de como ele vai resolver, né, a questão dos dois. E Eduardo diz para ela que não é para ela se preocupar, que isso não é coisa para a cabecinha dela, que ele é o homem, ele que vai resolver. Mas mesmo assim, ela não aceita, ela questiona. Por quê? É porque eu sou mulher e eu sou mais fraca? É porque eu sou mulher e eu não sou inteligente o bastante para entender os seus planos, o que você vai fazer? E Eduardo, ele começa a trazer poesia, né? Ele começa a florear. Não, é para você não perder o seu cheiro de rosas. Mas no final, ela vence. Ela faz ele contar. Ele não conta naquela hora. Ele diz, não, até o final do dia, então eu revelo para você. Porque ela queria ajudar. Ela estava de mãos atadas, não tinha muito o que ela fazer. Ela queria ajudar. Ela fica insistindo e ela bate nessa tecla. Mas por quê? Porque eu sou mulher? Porque eu sou mulher, eu não sou capaz de entender, de te ajudar. Então, até onde vai o conservadorismo do José de Alencar? Porque ele deixa as mocinhas dele ter opinião. Tanto que a Carlotinha aqui é a de personalidade mais forte. Ela dá a opinião dela e ela faz as coisas do jeito dela. Já a Henriqueta, ela era mais doce, mais calma, mais contida. Mas nessa hora ela também vai e tenta dar uma carteirada no Eduardo. Mas só porque eu sou mulher, eu não posso saber o que você vai fazer? Tanto que em Senhora, também de José de Alencar, Aurélia Camargo não tem nada a ver com uma mulher escrita por um homem conservador. Aquela mulher bate na cara do conservadorismo daquela época. Agora eu quero ler para vocês assim alguns trechos do Azevedo, que o Azevedo, ele é o brasileiro com síndrome de vira-lata. E tem muitos trechos aqui dele, e eu separei alguns, que foi, assim, muito bom de ler. Se você tem um amigo que acha que tudo que é do exterior é melhor, saiba que há séculos os brasileiros pensam assim, e ainda tem aqueles que não evoluem. José de Alencar mostrou isso aqui na peça dele. O Vasconcelos, o sogro do Azevedo até então, ele está conversando com a Dona Maria e ele fala o seguinte: o que noto em meu genro e que desejo corrigir-lhe é o mau costume de falar metade em francês e metade em português, de modo que ninguém o pode entender. É uma mania que eles trazem de Paris e que os torna sofrivelmente ridículos. Aí o Azevedo passa ali, troca uma palavra com eles e fala um monte de coisa em francês e vai embora. Aí o Vasconcelos pergunta para Dona Maria: então, entendeu? Dona Maria: não, absolutamente nada. Aí o Vasconcelos: o mesmo me sucede. Tanto que às vezes ainda duvido que realmente ele me tenha pedido a mão de Henriqueta. Essa parte aqui eu achei bem engraçada. Depois eles se reúnem de novo. Azevedo tá lá falando em francês e o Vasconcelos fala: ora, meu genro, se o senhor continua a falar desta maneira, obriga-me a trazer no bolso daqui em diante um dicionário da Fonseca.
Aí Azevedo responde: os estrangeiros têm razão, estamos ainda muito atrasados no Brasil. E essa, a última parte, é uma conversa do Azevedo com o Alfredo. O Alfredo, ele vê uma obra de arte e comenta com o Azevedo, perguntando se aquela obra ela não era digna da Academia de Belas Artes. Aí o Azevedo diz o seguinte: Academia de Belas Artes? Pois temos isto aqui no Rio de Janeiro? Alfredo diz: ignorava? Azevedo: uma caricatura, naturalmente. Não há arte em nosso país. Alfredo: a arte existe, senhor Azevedo. O que não existe é o amor dela. Azevedo: sim, faltam os artistas. Alfredo: faltam os homens que os compreendam. E sobram aqueles que só acreditam e estimam o que vem do estrangeiro. Azevedo com desdém: já foi a Paris, senhor Alfredo? Alfredo: não, senhor, desejo e ao mesmo tempo receio ir. Azevedo: por que razão? Alfredo: porque tenho medo de, na volta, desprezar o meu país, ao invés de amar nele o que há de bom e procurar corrigir o que é mal. Fino ele, fino o Alfredo. Bom, pessoal, é isso. Eu fiz, acho que uma resenha até grande demais. Eu não contei todos os detalhes, ainda acontecem mais coisas. Pedro apronta mais do que eu contei. Mas foi uma história muito divertida de ler. Eu amei, eu não queria que acabasse. É muito gostosa de visualizar, você trabalha muito a sua imaginação quando se tem apenas as falas. É fácil de entender, em momento algum você fica perdido tentando entender o que está acontecendo. E é José de Alencar fazer o que eu gosto desse autor. Eu sei que José de Alencar é ou você ama ou você odeia. Eu sou do time que ama José de Alencar. Se você já leu, comenta aí. Se inscreva no canal, deixe um comentário se você concorda com as coisas que eu falei. Se tem algo que eu falei e você viu diferente em algum outro lugar, comenta aí também. Eu amo ler os comentários de vocês, eu aprendo muito com eles. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!